Boa noite, que o Senhor nos abençoe e que nos faça fiéis aos seus ensinamentos e ao que também está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema está no capítulo 19. O título do capítulo 19 é A Fé Transporta Montanhas. Se nós fôssemos falar sobre a fé de uma maneira mais abrangente aqui, a gente levaria horas para poder chegar num pouquinho do que a gente entende, né, do que seria a fé. Mas aqui está circunscrito a gente abordar esse subtítulo que Allan Kardec colocou como poder da fé. Então, tem 5 itens que ele escreve aqui. A gente vai tentar, então, se limitar ao que está aqui, que já é muita coisa, né? Kardec escolhe uma passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 17, para poder abrir este tema do poder da fé e o capítulo A Fé Transporta Montanhas. Que episódio é esse? É aquele quando, enquanto Jesus estava no Tabor, junto com Pedro, Tiago e João, e tem aquele episódio da transfiguração. Nesse instante, aos pés do monte estavam todos os outros discípulos, né? E aí trazem até ele, chega até eles, um pai cujo filho que estava junto com ele chamava de lunático, né? Ou seja, ele era, estava sendo obsidiado por um espírito que já tinha um certo grau de domínio sobre o menino, que a gente chamaria hoje de uma subjugação, né? A ponto de fazer coisas absurdas. Então, ele diz aqui que o filho dele muitas vezes caía no fogo, caía na água, ou seja, o espírito conduzia ele para situações verdadeiramente vexatórias, né? Ele estava sendo subjugado. Só que ele apresenta o menino para os demais discípulos e os demais discípulos não conseguem ter poder algum sobre aquele espírito que estava subjugando o rapaz. E aí, quando Jesus desce do monte com os outros 3 discípulos, diz que este homem se aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse o seguinte: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Vamos lembrar que, antes disso, quando Jesus manda os 12 em missão, né, ele diz: a vós darei o poder de curar doenças, expulsar espíritos endemoniados, né, curar leprosos, etc. E efetivamente os discípulos devem ter feito muitas dessas proezas, mas nesse instante eles não conseguiram fazer. Então, apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Aí Jesus responde: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Como quem diz assim, dá-me paciência, Senhor, não é para poder lidar com todos eles. Até quando vos sofrerei? E é isso. Traz-me aqui o menino. E aí, Jesus, então, dá uma ordem e este espírito, entre aspas, sai. Porque, na verdade, a gente sabe que não entra e nem sai, mas deixa de ter aquele domínio sobre a criança, né? E aí, no mesmo instante, ele ficou são. É o que está relatado no Evangelho de Mateus. Os discípulos, então, mais tarde, no particular com Jesus, né, perguntaram: mas, mestre, por que não podemos nós expulsar este daimon, este espírito impuro? Aí Jesus teria, então, respondido: por causa da vossa incredulidade, né? Ou, em outras palavras, por causa da vossa pouca fé, né?
Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisinha minúscula, se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Kardec destaca esse trecho de Mateus. E aí, olha o grau de lucidez de Kardec. Aí começa aqui, então, a parte que é dele, o comentário dele. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue quem duvida de si próprio. Não é isso? Se a gente não confiar que a gente consegue fazer alguma coisa, a gente não vai conseguir fazer. Ou a gente confia que faz e pode fazer, ou a gente, às vezes, nem começa, nem tenta. Então, Kardec parte aqui do conhecido, que está a olhos vistos, né? Aquele que tem um maior grau de autoconfiança. Não estamos falando aqui de presunção, estamos falando mesmo de confiar em si mesmo para desempenhar determinada tarefa. Este tem muito maior probabilidade de êxito do que aquele que duvida de si próprio. Isso é claro, né? Só que ele diz assim: aqui, porém, ou seja, lendo esse texto, unicamente no sentido moral devemos entender essas palavras. Então ele diz assim: as montanhas que a fé desloca não é a montanha física, do tipo, saia daqui, monte, vá para lá, porque desafiaria a própria lei física, natural, que não pode ser derrogada, né? As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, né, com que se depara a maior parte dos homens. Então ele fala os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas. Tudo isso são essas montanhas que a fé transporta, que a fé pode transportar, pode fazer nos superar. E aí, antes de dar continuidade aqui na questão do texto de Kardec, eu me lembrei de uma definição de fé muito interessante que tem a ver com a continuidade desse texto de Kardec, que está no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, como se fosse o livro dos Espíritos, mas são perguntas que o grupo da prece lá de Chico Xavier fez para o Espírito Emmanuel. E na questão 354, o grupo pergunta para ele: pode definir o que é ter fé? E Emmanuel responde assim: ter fé é guardar a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Não é crença, não é crer ou não crer. Não se trata de uma simples incredulidade, a falta da fé, né? Porque tem gente que crê. Ah, eu creio em Deus. E isso faz com que ele tenha, então, uma força capaz de realizar prodígio? É assim que acontece conosco? Não, né? Mas quando ele diz que é guardar no coração, nós estamos falando que isso é um sentimento. Não é uma virtude, simplesmente. É algo que a gente sente. Então, guardar no coração uma luminosa certeza em Deus. E que não tem nada a ver com a religião. Ultrapassou, né? O próprio, o próprio ateu, o próprio agnóstico, porque assim, muitos que se dizem ateus
com relação a um Deus que foi apresentado para ele. Que aquele Deus ele não entende que é válido. Mas tem muitos ateus que confiam numa força soberana do universo. Aqui ele não chama de Deus, mas ele tem fé, ele tem um sentimento nisso daí. Então, Emmanuel diz assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocado pela luz do sentimento. Então, é essa fé que Kardec coloca aqui. Então, ele diz assim: é, a fé robusta, aí ele já começa a dar um atributo à fé. A fé robusta dá a perseverança para a gente continuar adiante. Por quê? Porque a gente entende que tem sim uma força superior, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justa e boa, e que está conduzindo o progresso universal. E que não tem nada que possa se comparar ou se contrapor a essa força. Então, se eu esbarro num obstáculo e eu tenho confiança de que eu sou movido por essa força, eu sinto essa presença em mim, eu vou perseverar. Posso até mudar de caminho, que eu posso raciocinar assim, bom, parece que o caminho adequado não é esse, é um outro, mas eu não vou simplesmente desistir. Eu não vou ficar desesperançado, eu não vou desesperar. Né? Então, dá perseverança, dá a energia para que a gente vença os obstáculos. Em contrapartida, a fé vacilante, né? Ou seja, eu acredito ou não acredito, às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito. Então, hoje a gente crê, a gente pode descrer, mas quando a gente sente, aí vem essa robustez. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação. Então, ele é bem claro no raciocínio dele. Aí ele vem assim, em uma outra acepção, veja como vai casar com o texto de Emmanuel. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar até lá. De sorte que aquele que possui esta fé caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. É por isso que diz assim: aquele que verdadeiramente tem fé, o que ele pede será alcançado. Porque quem já chegou num estado desse, não vai pedir qualquer coisa. E o que ele tem certeza que ele vai obter é o auxílio divino, o auxílio dos bons espíritos. Ele não vai pedir que retire os obstáculos da frente dele. Ele vai pedir que lhe deem forças para superar os obstáculos. Porque ele sabe que os obstáculos fazem parte do processo evolutivo dele. Seja uma simples provação para poder estimular, né, até o próprio intelecto, ou fazendo parte de uma expiação, um resgate, algo que ele precisa reconstruir ou retribuir. Então, quando se tem essa certeza, quando se tem este verdadeiro. A gente fala muito que acredita em Deus, mas na hora que surgem as adversidades, aí é que a gente vê se a gente realmente, né, tem essa certeza luminosa em nosso coração e dizer, vamos adiante, né? Ok, Senhor, o que é que o Senhor quer me dizer com essa prova aqui, esse obstáculo que apareceu, essa pedra no caminho, a topada que eu tomei? Não foi por acaso. A gente não está no mundo casual. A gente está no mundo causal. Tudo tem uma causa e tem uma consequência. Então, é essa certeza que Kardec vem colocar para a gente aqui. Ele diz assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Para que desesperar?
Para que esquentar? Para que altear a voz? Para que brigar? Eu vou atrás do que é o que eu acho que deve ser feito, mas eu não vou perder a minha calma, né? Faculta a paciência. Por quê? Porque ela tem seu apoio na inteligência e na compreensão das coisas. E aí ele vai um pouco mais adiante e diz que a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Porque o que é que estimula a fé vacilante? Interesse. É aquela fé que diz assim, oh meu Deus, que eu passo no vestibular, que eu ganho na loteria, que eu isso, que eu aquilo, e quando Deus não dá isso para a gente, às vezes faz até uma promessa, né, no sentido de dizer o seguinte, se eu alcançar isso, eu vou dar para o Senhor aquilo, eu vou retribuir de uma forma tal, mas se faz barganha com ele, né? Agora vejam que toda essa construção de Kardec é onde ele vai chegar nesse poder da fé. Primeiro ele faz uma advertência, dizendo que cumpre não confundirmos a fé com presunção. Então ele diz, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Não existe verdadeira fé com sentimento de orgulho. Porque o orgulhoso, ele não se submete a essa potência superior. Ele não vai conseguir sentir essa luminosa certeza. Ele pode até ter muita fé em si mesmo e às vezes ele vai quebrar a cara porque, né, foi num ponto que é superior a ele. Então, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que possui essa verdadeira fé deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por quê? Porque ele sabe que ele é um simples instrumento da vontade divina e que nada ele pode sem o concurso divino. Por mais até que a gente acredite ou pense que determinadas conquistas nossas aqui no plano material foram fruto exclusivamente da nossa capacidade, do nosso esforço, do nosso empenho, a gente está cansado de ver pessoas que têm o mesmo grau de empenho, capacidade, esforço e conseguem resultados completamente diferentes. E para um, parece que as oportunidades se conjugaram, e para o outro, o caminho é repleto de dificuldades. Apesar dos dois terem o mesmo empenho, a mesma capacidade e o mesmo esforço. Então, o que é isso? São os fios invisíveis que nós não conseguimos enxergar, mas que constroem, sim, o nosso destino. Constrói essa realidade que nós temos hoje. Nós falávamos sobre isso hoje, né, Thalita, no grupo de estudo. Então, a presunção, como ele diz aqui, é menos fé do que orgulho. Então, o sujeito presunçoso, que tem essa confiança toda em si mesmo, advém desse sentimento de orgulho. O que é o orgulho, segundo Emmanuel? Né? É um sentimento de mais-valia de si próprio, de se achar diferenciado, de se achar superior, de achar que ele, ele tem ele tem mais merecimento do que o outro, só me veio o termo em inglês, outra coisa, está falando com o André, deserve, que ele merece mais, que ele merece mais do que o outro. Esse é o sentimento, e aqui para nós, tem muitas vezes que nós nos sentimos assim também, porque nós não somos essa humildade toda, né? Em determinados momentos, o nosso raciocínio nos leva, principalmente quando está em alguma situação de embate, que a gente olha para o outro e a gente acha que a gente merece mais. Aí vem o quinto ponto, depois do 1 ao 5, e aí é onde Kardec quis chegar, porque ele fala da certeza em si próprio, da confiança em si próprio, da confiança em Deus. Aí o quinto ponto ele diz assim, ó, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Ele está falando sobre o passe. Então, por seu intermédio, né, o ser humano atua sobre o fluido, agente universal, né? E modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que
aquele que a um grande poder político normal junta uma fé ardente, só podemos esperar coisas realmente fora de série. E aí é por isso que o Cristo conseguiu ter força sobre aquele espírito que estava atuando sobre o menino, e os discípulos não. Quando eu estava lendo isso aqui, eu disse, meu Deus, eu nunca esperava que ele fosse chegar no paz. Ele está chegando aqui no paz, que nós vamos ter logo mais, né? E eu estava hoje em casa explicando para um amigo que está aqui que o passe espírita, como ele é na sua simplicidade, ele não é algo que é somente o passista. Também ele não é algo que é somente o espírito. Até porque existem certos centros que se dá passe mediunizado. Não é uma recomendação, pelo menos Kardec, né? Mas é uma conjugação de forças. E aí vale muito mais a intenção da pessoa, o sentimento que está passando por ela ali naquele momento, do que necessariamente a técnica. A técnica é válida? Sim, a técnica é válida. Até porque você aprende, né? Os fluxos de movimento, para você não estar gerando um contrafluxo. Você aprende que vamos primeiro limpar o campo. É como a gente faz. Como a gente vai. Vou cuidar de um doente. Primeiro eu limpo a parte afetada, eu faço uma asepsia, não é isso, Raio? E aí depois eu aplico o medicamento. Então a gente faz uma limpeza do campo e depois a gente disponibiliza para que por nós se derramem esses raios de amor, de harmonia, equilíbrio, de saúde, né? De alegria, de contentamento, de confiança, de fé. É- Essa transfusão de amor, isso é o passe espírita. E a pessoa que está recebendo isso, ela interfere? Claro que ela interfere. Porque ela pode estar aberta, pode estar fechada. Ela pode estar aqui e na hora do passe estar sintonizado com o jogo do Bahia, do Vitória, que não sei qual é o que está acontecendo agora, se está ou não, né? Ou ela pode estar em prece, sintonizada com seu anjo de guarda, com as forças superiores do bem. Ela pode muitas vezes se tornar uma ponte, um canal. Estou com alguém em casa que está adoentado, ou alguém que não está em casa, mas enfim, que eu quero. E eu ali, naquele momento, mentalizo a pessoa e acabo sendo um canal que direciona essas energias para lá. Então, quando a gente tem um conjunto, que é o quê? Pessoa que vai aplicar o passe, com essa leveza no coração e essa certeza luminosa de que está sendo auxiliado pelos bons espíritos. Você tem uma casa em que há um equilíbrio, há um verdadeiro comprometimento e trabalho para o bem comum. E você tem alguém que está recebendo aquele passe também, com um sentimento de gratidão no coração. Imagina o que pode acontecer, né? Prodígios podem acontecer. É, hoje à tarde, só para a gente encerrar, estava falando com uma tia minha, cujo esposo está em atendimento no grupo de vibração há, há duas quinzenas, né? E foi na fase preparatória para uma cirurgia que ele faria. Cirurgia de um tumor na região do apêndice. E as imagens indicavam um tumor muito maior do que o que foi achado na hora que o médico abriu. E ele, tanto que ele disse para ela e para ele, né, para ambos, olha, se prepare para pelo menos 2 horas de cirurgia. A cirurgia não durou 1 hora. E ele falou assim, coisa curiosa, as imagens mostravam um tumor muito maior do que o que ele estava simplesmente circunscrito no apêndice. E eu tinha dito a vocês, olha, é possível que ele tenha que tirar uma parte do intestino. As imagens foram feitas há, sei lá,
três, quatro semanas atrás, né? Que foi quando ele detectou o tumor. Aí ela respondeu para mim assim: é porque ele não conhece o atendimento do MEF. Ele não sabe que ele está sendo atendido pelo MEFA. E eu me lembrei de uma situação semelhante em que uma amiga, isso tem muitos anos, Mary, ela foi atendida aqui, ela estava com um tumor na cervical. E do dia que ela descobriu até a cirurgia, foram, sei lá, é, um mês e meio, ela entrou em atendimento aqui no grupo de vibração. O médico, antes de fazer a cirurgia, chamou o esposo dela e fez: olha, é uma cirurgia de altíssimo risco. Ela foi para São Paulo, essa cirurgia. É de altíssimo risco. Eu não posso lhe garantir neste momento nada. Então você esteja preparado para qualquer situação. A sua esposa pode não sair viva da cirurgia, ela pode sair paraplégica, porque ele estava colado na medula. Aí passou o tempo, ele entrou lá, aflito, e aí daqui a pouco o médico sai. E ele olhou para a cara do médico e ele estava espantado, e ele fez: meu Deus, minha esposa faleceu. O médico veio andando, olhando para ele, quando chegou perto dele, fez assim: você acredita em Deus? Aí ele tomou aquele susto, ele: você acredita em Deus? Ele falou: sim, eu acredito em Deus. Ele fez: pois é. O tumor da sua esposa estava bem menor do que na imagem. E na hora que a gente pegou ele, ele saiu descolando como se fosse um chiclete grudado. É como se ele estivesse saindo assim, sozinho. E eu só lembrava de nosso Pai Celestial. Que o Senhor nos abençoe. Paz e bem.